Que a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua casa, em sua família, na sua vida, no seu coração. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para o comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do dia 8 de dezembro de 2019, da classe dos jovens, lição número 10, que traz por título Pedro é livre da prisão. Aliás, 8/12, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. E claramente a escola dominical não deixará passar em branco essa data tão importante que é o dia da Bíblia, que é o nosso manual, a nossa bússola que nos leva ao céu e a nossa única regra de fé e de conduta. E é a espada do Espírito e é a ferramenta do professor da escola dominical, do aluno e de todo crente que está preparado para servir a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser por nós amada e honrada. E esse domingo, sem dúvida, a escola dominical, a igreja protestante, a igreja cristã evangélica, fruto da reforma protestante, que foi o retorno à palavra de Deus, ela, sem dúvida, louvará a Deus, terá programações especiais voltadas para o dia da Bíblia. Mas pensando nessa lição aqui da classe dos jovens, Pedro é livre da prisão. Essa lição traz como texto do dia Atos 12:7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. A síntese da lição diz assim: quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem e os milagres acontecem. Essa lição, texto básico, está em Atos capítulo 12, versos 1-12, e está dividida nos seguintes tópicos. Primeiro, a prisão de Pedro. Segundo tópico, Pedro é livre da prisão. Terceiro, Deus responde. Então a passagem é muito conhecida, pensando aqui no primeiro tópico com relação à prisão de Pedro. Nós sabemos que naqueles dias Herodes Agripa I era quem estava governando, liderando toda a Judéia, e o governo aconteceu até 44 depois de Cristo. Ele era neto de Herodes o Grande. E esse governador, ele era muito benquisto, muito querido pelos judeus e gostava muito de tomar ações e atitudes que agradavam a liderança dos judeus. E ele então empreendeu uma perseguição, né? A Bíblia diz que ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e isso agradou os judeus, então ele intensificou ainda mais a perseguição à igreja. Jesus já havia alertado os seus discípulos no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Ele disse que os discípulos deveriam saber que seriam perseguidos. Ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então, a perseguição à igreja não era algo que a fazia ser surpreendida, era algo totalmente esperado de acontecer.
o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, que foi acompanhado pelos seus apóstolos, eles viram por diversas vezes a perseguição dos judeus, no caso aqui os líderes, né, contra o Senhor Jesus Cristo. E eles também, quando começaram a igreja em Jerusalém, eles também foram alvos de perseguição. O que aconteceu agora aqui é que não era o Sinédrio que até então havia trazido alguns momentos de perseguição aos apóstolos, mas aqui foi o próprio governador, o próprio líder maior político daquela região da Judéia, que foi Herodes Agripa I. Essa perseguição ocorreu e ele prendeu Tiago e mandou matar Tiago à espada. Está escrito no capítulo 12, verso 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí a menção do primeiro apóstolo de Jesus Cristo que foi martirizado. Não foi o primeiro mártir da igreja, porque o primeiro mártir foi Estevão. Nós temos isso lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o primeiro dos apóstolos a morrer, a ser martirizado, foi Tiago, irmão de João. E ele, então, Herodes, mandou prender Pedro com o objetivo de também apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Possivelmente, a intenção daquele homem era também matar a Pedro, sendo Pedro o grande líder da igreja de Jerusalém naqueles dias. Então veja que as mãos malignas de Herodes se estenderam contra os apóstolos, a liderança da igreja. Então, a igreja estava enfrentando um ataque muito intenso das forças do mal através de Herodes contra os seus líderes e principalmente agora contra Pedro, que foi lançado na prisão. Essa questão de servos de Deus serem vítimas também de homens maus, cruéis, permeia toda a Escritura Sagrada. Nós poderíamos aí nos lembrar, por exemplo, de Daniel, que por inveja foi perseguido e através de uma artimanha maligna foi lançado na cova dos leões. E também o próprio profeta Jeremias, que ao combater os falsos profetas e proclamar a verdade de Deus num período de apostasia de Judá, de desvio do povo, desde o trono até os sacerdotes e profetas que levavam o povo a um distanciamento de Deus, foi também perseguido, foi lançado naquela cisterna para ali morrer. Mas tanto Daniel quanto o profeta Jeremias, somente para citar esses dois casos, eles foram livres daquela situação, de forma miraculosa no caso de Daniel. E depois também Jeremias, que foi resgatado daquela cisterna. Então nós temos Pedro aqui no Novo Testamento preso, aprisionado. Ele se tornou prisioneiro por causa de sua fé, que também não era algo incomum na vida dos servos de Deus, dos apóstolos de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde desse episódio, ele vai escrever a Filemon e ele vai se apresentar como prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Os servos de Deus, os apóstolos, eles não tiveram vida fácil aqui na terra. Eles enfrentaram inúmeras oposições
por causa do nome que eles carregavam. O próprio apóstolo Pedro escreveu na sua carta: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, a perseguição não era algo incomum na vida daqueles homens, e eles não se abatiam diante do sofrimento. Bem diferente de muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje, mas que não querem sofrer ou acham uma coisa totalmente anormal quando estão atravessando por dificuldades, e elas muitas vezes nem causadas por causa de sua fé, causadas pela vida natural mesmo, pelas consequências de suas próprias ações, decisões, enfim, causadas pelo dia a dia, pelo contexto familiar, pelo contexto social, o contexto do trabalho, enfim, as coisas normais da vida que afetam a todas as pessoas. E muitos cristãos, por falta de sabedoria, por falta até mesmo de uma conversão genuína, eles não aceitam os sofrimentos naturais da vida e muitas vezes até fracassam na fé e murmuram de Deus. Quando a Bíblia fala de sofrer perseguição e a bem-aventurança de ser perseguido, essa perseguição e esse sofrimento não está relacionado às coisas normais da vida, os sofrimentos normais da vida. Ela fala ali do sofrimento e da perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Pela fé em Cristo, o sofrimento e a perseguição advinda, causada por causa de Jesus na vida de uma pessoa. Então, essa perseguição, esse sofrimento por causa da fé, é que traz uma bendita bem-aventurança sobre a vida da pessoa. É esse tipo de perseguição que Pedro estava passando e a igreja estava passando. Eles não estavam sofrendo as coisas naturais da vida que todo mundo passa. Eles estavam sofrendo por causa do Senhor Jesus Cristo, pelo nome de Cristo que eles tinham na sua vida. Então ele se tornou prisioneiro por causa de sua fé, não por qualquer coisa que ele tenha cometido, algum desrespeito à lei, às autoridades ou qualquer crime. Não, o crime de Pedro foi ser um apóstolo, um pregador do Evangelho e estar sendo usado por Deus de maneira extraordinária e por causa da inveja, por causa de um coração arrogante. Nós sabemos que por trás estão as mãos assassinas de Satanás contra a igreja, levantando o seu instrumento, que no caso aqui foi Herodes, e fez de Pedro prisioneiro. É importante a gente observar também nessa lição o fato de que Deus, ele não livrou Tiago da espada de Herodes. Ele não livrou. Mas Pedro, nós veremos depois, que ele foi livre dessa prisão. Isso mostra a soberania de Deus e a forma de Deus agir que está sob o seu controle. Não cabe ao homem, em momento algum, traçar metas ou traçar maneiras de entender a forma de Deus agir. Deus permitiu que o seu apóstolo, que o seu servo, Tiago, fosse morto. E Pedro, ele também estava caminhando, do ponto de vista da perseguição e do ódio de Herodes, para o mesmo caminho. Mas o propósito de Deus com relação a Pedro não era permitir que ele fosse morto, martirizado naquele momento, não. Nós sabemos que a tradição vai mostrar para nós que anos mais tarde, Pedro foi martirizado na cidade de Roma, pelo governo do imperador Nero. Mas aqui não era o tempo de Deus, não era o momento da soberania de Deus permitir a morte de Pedro. Não era o tempo dele. E assim, Deus providenciaria, como providenciou o resgate de Pedro, a libertação de Pedro.
Mas a lição vai mostrar também, neste primeiro tópico, o contexto da igreja primitiva com relação à situação que ela estava enfrentando e como foi que ela reagiu. E a reação da igreja foi orar, foi buscar a presença de Deus em favor do seu líder, em favor do seu apóstolo, do seu pastor. A igreja reunia-se na casa de Maria, mãe de Marcos, e sem dúvida em outros lugares também, clamando a Deus pela libertação do apóstolo. Sem dúvida, foi um momento e um tempo de oração intensa, incessante, uma busca pela face de Deus para que ele pudesse operar. Sem dúvida, a oração é a grande arma da igreja. O próprio Jesus, ensinando nos seus sermões, no seu ensino, ele deixou muito claro, por diversas vezes, o Senhor ensinou sobre a importância da oração. Nós temos isso no próprio Sermão da Montanha, Mateus 7,7, por exemplo. Nós temos nas parábolas que Jesus contou sobre a oração, em Lucas 18, a parábola da mulher, da viúva e do juiz iníquo. Jesus também falou sobre a parábola do amigo importuno. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e ele mesmo deu o exemplo de uma vida de oração constante. Quantas vezes ele retirava-se da multidão para um lugar solitário, isolado, à parte, para poder orar. Então, a oração é o maior instrumento que nós temos nessa batalha contra as forças do mal. Foi isso que a igreja primitiva fez. A oração da igreja primitiva não era algo apenas para o momento em que as dificuldades estavam acontecendo. Nós vemos no livro de Atos, logo no capítulo 2, também no capítulo 4, que a igreja ela orava incessantemente, ela estava sempre orando, Atos 2:42, daí por diante, nós vemos que a igreja ela sempre estava perseverando em oração. A oração comunitária, a oração conjunta, a oração coletiva da igreja é uma marca importantíssima, que infelizmente nos dias de hoje nós não temos muito mais esse tempo maior de oração, de busca da presença de Deus. Inclusive até vivemos um tempo em que certas vigílias não são vigílias de oração. Canta-se muito, prega-se muito, muito movimento, mas pouco tempo de oração contrita, de joelhos na presença de Deus. É de bom alvitre pensarmos nesse tempo a retornar à busca da presença de Deus, ao incentivo da oração coletiva para que possamos retornar a este princípio tão bendito que é a oração da igreja. Claro que a oração em si mesma, por si só, ela não se constitui a solução. É o Deus que a igreja busca. A solução está em Deus, a resposta está em Deus, mas a oração é o nosso caminho, é por onde nós pavimentamos o nosso desejo, o nosso interesse em buscar a presença de Deus para que Ele então venha e faça a sua vontade e o seu querer. Nós não podemos jamais também imaginar, como algumas vezes acontece, de idolatrar até num certo sentido o ato de orar como se o simples ato fosse a resposta para tudo. Não, a resposta está em Deus, o Senhor soberano. Mas quem crê, ora. Quem crê, busca. Quem crê, clama. E a igreja, por ser o povo de Deus, ela também se posiciona neste lugar de oração. Por isso que Paulo ele escreve a Timóteo e ele orienta Timóteo sobre a oração coletiva da igreja, dizendo: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então o ensino da palavra de Deus com relação à oração conjunta é bíblico e deve ser praticado
porque Deus disso se agrada. A igreja pôs-se a orar. E aí então o que ocorre? Ponto 2 da lição vai falar que Pedro é livre da prisão. Ele estava sendo guardado. Diz o texto aqui no capítulo 12 de Atos, verso 5, que ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O verso 6 diz que ele estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então veja, ele estava preso em cadeias, ele estava com guardas dentro, preso entre 2 soldados. Veja que ele estava dormindo entre 2 soldados ligados com cadeias, e diante da porta os guardas guardavam a prisão. Então, era uma situação humanamente impossível de ocorrer qualquer livramento, assim como ocorreu com Daniel, que eu citei na introdução desta aula, deste comentário. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, era impossível, do ponto de vista humano, que ele escapasse daquilo. Quando o rei Dario chegou na porta ou na abertura da cova pela manhã e gritou: Daniel, porventura o seu Deus, a quem você continuamente serve, pôde te livrar da cova dos leões, da boca dos leões? E Daniel lá de baixo, lá de dentro da cova, respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e me guardou e me livrou da boca dos leões. Então, uma situação em que somente uma ação divina, sobrenatural, poderia ocorrer. Era a situação de Pedro, como foi a situação de Daniel. E muitas vezes é a situação que nós enfrentamos diante de coisas que vêm contra a nossa fé, contra a nossa comunhão com Deus, de maneira que nós não temos como sair se não for por uma ação sobrenatural de Deus. E essa ação sobrenatural de Deus é que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Voltando a Daniel, ele disse para o rei: o Senhor Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então essa ação angelical em favor dos servos de Deus, nós temos também repetidamente acontecendo na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava naquele navio rumo a Roma, ele, no momento daquela tempestade terrível, que fatalmente acabaria como acabou o naufrágio do navio, ele recebeu a presença do Senhor, do anjo do Senhor ali, o anjo de Deus que Deus enviou ali para falar com Paulo. E ele então foi fortalecido com aquela visitação celestial. Por isso que o escritor aos Hebreus diz lá nos seus primeiros capítulos que os anjos são mensageiros de Deus. Eles são ministros enviados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pedro ali, ele teve essa visitação angelical, porque o anjo ali ao chegar o despertou, mandou-o levantar-se e milagrosamente caíram, as cadeias caíram de suas mãos. Os soldados, sem dúvida, eles foram paralisados ali naquele momento, ficaram inertes, como que apagados completamente diante da situação que estava acontecendo. O anjo então manda Pedro cingir-se, colocar as sandálias, manda lançar as costas a capa e segui-lo. E diz que Pedro começou a seguir e não sabia que era real o que estava acontecendo. Parecia, na verdade, um sonho para Pedro. Mas quando eles passaram a primeira e segunda guarda, veja que a proteção estava muito grande ali, para que Pedro não pudesse de forma alguma ser resgatado
daquela prisão. E de fato não poderia ser resgatado por nenhuma pessoa, mas seria como foi resgatado pela ação de Deus. Que nós temos um exemplo maravilhoso do resgate da nossa alma, que não poderia ser feito por ninguém, a não ser pelo próprio Deus, que rompeu todas as barreiras que existiam e veio no nosso lugar de prisão e nos resgatou através de seu Filho Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso libertador, aquele que derrubou as cadeias do pecado e nos libertou e nos colocou num caminho novo para a glória do seu santo nome. Assim aconteceu com Pedro, e o anjo foi andando juntamente com ele, e as portas foram se abrindo, e até que Pedro percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele, porque daí por diante ele poderia agora seguir o caminho e saberia para onde deveria ir, porque ele seguiu exatamente para onde os irmãos estavam orando na casa de Maria. E quando ele chega lá, ele bate na porta e aquela menina, não é? Ela vai atender e a princípio ela não acredita que é o apóstolo Pedro. Depois Pedro insiste, ela acaba avisando as pessoas que de fato é Pedro, mas os próprios irmãos que ali estavam também não estavam admirados, não estavam querendo acreditar que aquilo era real, mas Pedro então insiste, os irmãos o recebem, e que encontro bendito, que encontro maravilhoso não foi aquele, porque foi o encontro do pedido com a resposta, o clamor que eles estavam fazendo e a resposta que Deus deu, porque Pedro estava ali na frente deles, porque Deus operou o milagre e os irmãos estavam clamando e pedindo por esse milagre. E muitas vezes, quando Deus responde, a gente fica até surpreendido, quase não quer acreditar que as coisas estão acontecendo, porque o fascínio da obra de Deus, a admiração e a maravilha do que Deus faz nos deixa maravilhados, estupefatos, e nós só podemos louvá-lo e glorificá-lo. Que Deus grande que nós temos, que Deus extraordinário que nós temos, por isso que nós podemos confiar nele, apresentar a ele. Mais tarde, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Deus é um Deus que responde às orações, claro, de acordo com a sua vontade soberana, porque Deus sabe todas as coisas. Como eu disse a princípio, ele não livrou Tiago, mas ele livrou a Pedro, porque Deus é soberano, ele sabe o que é melhor na vida de todos os seus servos, mas ele abriu-nos uma porta, que é a porta da oração, e essa porta, ela está sempre aberta para que nós possamos entrar por ela. O escritor aos Hebreus diz que nós temos entrada, acesso ao trono da graça, pelo caminho que Jesus nos abriu, pelo véu que é a sua carne. A redenção de Jesus é o meio pelo qual nós podemos entrar na presença de Deus e, confiados no que Cristo fez, podemos orar no nome dele. Orar no nome dele significa pedir como Jesus pediria, e Jesus pedia todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. E nós devemos fazer das nossas orações um instrumento pelo qual clamamos segundo a vontade de Deus. Podemos pedir e fazemos por nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos, carecemos e entendemos ser importante, mas devemos saber que a oração é o instrumento pelo qual nós também nos sujeitamos à vontade de Deus, e através da oração nós temos experiências com Deus. Que experiência maravilhosa teve Pedro e teve aqueles irmãos, porque aquilo sem dúvida ficou marcado na vida de cada um, ficou marcado nas páginas da palavra de Deus, para que nós hoje pudéssemos estar estudando
esse livramento de Deus na vida de Pedro. Como mais tarde ele também faria outros livramentos, não só na vida de Pedro, mas na vida de outros servos dele também, porque assim é o nosso Deus. E nos dias de hoje, ele continua livrando, ele continua guardando, ele continua fazendo milagres na vida daqueles que têm centrado a sua vida em Jesus Cristo e procurado viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedro foi livre para continuar fazendo a obra de Deus e glorificando o Senhor. Deus fará milagres na minha vida e na sua vida, para que Cristo continue sendo glorificado, para que Cristo continue sendo exaltado. Quando ele vai escrever, o apóstolo Pedro, a sua última carta, ele vai revelar lá que Deus já estava lhe preparando, porque o tempo da sua partida estava próxima. Sim, aconteceu. Deus lhe revelou que estava próximo, mas naquele dia, na perseguição de Herodes, Pedro dormia, porque Deus não lhe havia revelado que o seu tempo havia chegado. Anos mais tarde, sim, ele sabia que o tempo estava aproximando. E o martírio veio para Pedro. Ele escapou anos antes, mas não escapou do martírio anos mais tarde. Morreu, segundo a tradição, crucificado, a seu pedido até, de cabeça para baixo, porque quando foi sentenciado a esse martírio, ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor, por isso ele pediu e foi atendido, segundo a tradição, morrendo crucificado de cabeça para baixo. Morreu o grande apóstolo no tempo de Deus, no momento de Deus, mas a passagem que estamos ora estudando mostra para nós o livramento. Queira Deus livrar ou não livrar, que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado. Mas o mais importante é estarmos no centro da vontade de Deus. E Pedro estava, e por isso foi um canal de bênção na sua vida. Que a sua vida e que a minha vida seja também um canal de bênçãos para outros e, acima de tudo, para a glória do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a você e sua casa.